Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como construir um to-do list com HTML, CSS e JavaScript. Então, bora lá para o computador. Ok, então veja só que bacana que ficou esse nosso to-do list. Eu estou utilizando aqui uma fonte Lato lá do Google, então a gente vai ter que fazer a instalação e configuração dessa fonte. Mas também isso aqui é algo opcional, né? Digite sua nova task, vou colocar aqui, ó, reunião às 10 horas. Clico nesse botão, vejo que ele já adicionou e aqui tem uma animaçãozinha muito bacana. E após finalizar essa demanda, é só vir aqui e clicar nesse botão, ok? Então, mais ou menos dessa maneira que vai funcionar o nosso to-do list. E olha que bacana, também tem algumas validações aqui dentro. Se eu colocar o A já existe. Se eu tentar adicionar, veja só, já existe uma task com essa descrição. E se eu tentar adicionar sem digitar nada, ele mostra para mim que digita algo para inserir em sua lista e também coloca em vermelho a bordinha do input. Muito bem, então vamos começar já criando o nosso repositório aqui no GitHub. Então já estou aqui na minha conta, vou criar um repositório com o nome to-do list JavaScript, ok? Então uma pequena descrição rápida aqui, bem breve. To-do list with HTML mais CSS mais JavaScript. Perfeito, vou deixar público para vocês darem uma visualizada. Vou adicionar aqui o readme, por enquanto não preciso adicionar nenhum git ignore e também não vou escolher nenhuma licença. Vou criar esse repositório, então já carregou e já criou aqui para mim. Vou copiar aqui o códigozinho HTTPS. Beleza, copiado. Vou abrir aqui minha IDE, né? Nesse caso estou utilizando aqui o VS Code. Vou abrir meu terminal e vou rodar aqui um git clone. Então, git clone exatamente daquele meu link, ok? Então, ele já fez o clone, vejo que ele já clonou bem certinho o readme, que é a única coisa que a gente tem nesse projeto por enquanto, né? Eu até vou sair aqui e vou entrar nessa pastinha bem certinho. Então, close folder, open, vou abrir aqui, ó, GitHub, YouTube, cadê? Aqui, YouTube. To-do list JavaScript. Perfeito. Então já estou aqui bem certinho na pastinha desse nosso projeto e já vamos criar a nossa estruturação de pastas aqui que a gente vai precisar. Então eu vou precisar de um index.html, então index.html, ok? Vou precisar também de um style.css, que vai ser o arquivo que nós vamos adicionar toda a parte de estilização. Vou criar também um script.js, que vai ser toda a parte de JavaScript, e uma pastinha chamada Assets, que é onde a gente consegue colocar imagens e até mesmo fontes, qualquer fonte necessária aqui do nosso projeto. Ok, então agora que a gente já tem a estruturação de pastas, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a colocar a mão na massa de vez, né? Então eu vou criar uma estruturação básica simplesmente com um ponto de exclamação aqui no HTML, então já criou a estrutura básica do HTML, ou eu poderia simplesmente digitar HTML 2.5 e ele já cria aqui para mim bem certinho também. Já vou aproveitar para importar esses dois arquivos, que é o script e o style. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar link 2.css, ele já traz bem certinho para mim qual que é o path, né? Nesse caso eu já tenho exatamente esse arquivo chamado style.css, então ele já completou aqui para mim. Então eu já importei aqui o style.css, inclusive se eu vier aqui colocar por body aqui, um background color red, só para a gente testar. Eu vou abrir esse arquivo com a extensão Live Server que eu estou utilizando, mas vocês podem abrir da maneira que vocês bem desejarem aí. Então já funcionou, porque já está com a cor vermelha aqui, né? Então até vou retirar isso aqui porque a gente não vai precisar, era só para testar mesmo. E também vou fazer a importação desse arquivo que é o script.js. Então logo após o body, eu vou colocar script src, qual que é o nome do arquivo? É script.js. Então, agora a gente já tem esses dois arquivos importados. Vou colocar um H1 aqui, pode ser to-do list pipegn, que é minhas iniciais, Gustavo Neitsky. Vou colocar esse mesmo textinho aqui para o meu título da minha página. Então, o que vai acontecer agora? Eu tenho aqui em cima, que é o title, né? To-do list pipegn, e eu tenho esse H1 aqui, to-do list. Ok, posicionei aqui meu VS Code do lado esquerdo, o Chrome do lado direito para facilitar na visualização aqui da nossa aula, mas como eu comentei lá logo no início, né, a gente está utilizando aqui uma fonte do Google, então é Google Fonts Lato. Exatamente essa família de fonte que eu estou utilizando, que é a Lato, mas caso você queira utilizar outra família de fonte, ou até mesmo você não queira instalar nem configurar nenhuma fonte porque acha meio complicado e tudo mais,
você pode ficar bem à vontade para passar para os próximos segundos do nosso vídeo. Então, eu vou realizar o download aqui dessa família de fonte, e já realizou o download aqui para mim. E aqui dentro de Assets, eu vou criar uma nova pastinha chamada Fonts. Dentro de Fonts, eu vou ter um arquivo chamado fonts.css, que é onde eu vou estar importando todas as nossas famílias de fontes que a gente vai precisar aqui no projeto. Vou abrir esse zip e vou colar aqui dentro de Fonts exatamente a pastinha Lato. Nesse meu caso é 5, porque eu já tenho 5 downloads dela, então até vou renomear para tirar esses 5. Então, dentro de Assets, nós temos a pastinha Fonts, que dentro de Fonts nós temos fonts.css e nós temos essa pasta Lato com tudo que foi baixado aqui do Google Fonts, ok? Beleza, aqui dentro de Lato ainda eu vou criar um novo arquivo chamado lato.css. Isso aqui é muito importante porque hoje em dia as empresas pedem bastante. A gente precisa configurar e instalar as fontes locais no projeto. Então é exatamente isso que a gente está fazendo. Então eu instalei a fonte Lato do Google e agora a gente está fazendo toda a parte de configuração. Isso aqui vai agregar bastante para vocês. Então, dentro desse arquivo lato.css, eu vou criar um font face. E o que é um font face, Gustavo? O font face é um cara que nos ajuda a exatamente configurar novas fontes, seja fontes externas, seja fontes locais, aqui em nosso projeto que fujam das fontes padrões, tipo Arial, Courier e tudo mais. Então, qual que é o nome da fonte que eu quero aqui? É exatamente Lato. E qual que é o caminho dela? Eu vou pegar esse caminho aqui da Lato regular. Então, ponto barra, né, que é no mesmo caminho, no mesmo diretório, e eu vou pegar esse Lato regular e vou definir que vai ter um formato, então format WOFF2, que esse aqui é um formato das fontes para poder reconhecer tudo certinho e funcionar 100%, ok? Então a gente já configurou que nós temos uma font face aqui do Lato, que é o Lato regular, e agora saindo desse lato.css eu posso acessar esse arquivo fonts.css, que aqui, digamos que eu possa ter 5 fontes diferentes. Então aqui eu vou ter o Arial, é só para exemplos de teste, tá? Aqui eu vou ter outra fonte, então deixa eu criar aqui, ó, teste. Então eu posso ter 50 mil fontes aqui e esse arquivo fontes.css é o que vai ser responsável por importar todas essas diversas fontes que a gente pode ter aqui em nosso projeto, ok? Então nesse caso a gente só tem a Lato mesmo, então eu só vou estar fazendo a importação dela. Então import, qual que é o URL? É ponto barra lato e exatamente o arquivo lato.css. E agora é só fazer a importação lá no HTML desse arquivo fontes.css. Então veja que simples que é. Pode ser que se você está iniciando, isso aqui pode até fazer uma bagunça aí na sua cabeça, mas não tem problema, ok? Aos pouquinhos você vai aprendendo e as coisas vão ficando cada vez mais claras. Então qual que é o caminho aqui? No mesmo diretório a gente tem o assets, né? Então ponto barra assets fonts fontes.css. Perfeito, então veja que se eu atualizar aqui, ó, olha só, não funcionou. Por quê? Porque não basta apenas eu importar essa fonte, eu tenho que dizer que esse meu index.html vai utilizar a fonte Lato, ok? Então eu vou acessar aqui meu style.css e vou dizer que o body ele vai ter uma font family chamada Lato, ok? Então isso aqui deve funcionar, veja que já funcionou perfeitamente, trocando aqui a família de fonte que a gente vai estar utilizando em nosso projeto. Até mesmo se eu clicar aqui no botão direito, inspecionar, network, vir aqui na parte das fontes e atualizar a página, veja que ele já reconheceu aqui, ó, o Lato regular. E qual que é o caminho dele? É exatamente lá em Assets, Fontes, Lato e Lato regular. Então isso aqui quer dizer que está funcionando 100% a nossa fonte aqui no nosso projeto. Mas caso você esteja utilizando outra fonte, é só vir aqui em style.css e mudar-se lá de Lato para Arial, que já traz uma fonte aqui padrão que a gente não precisa estar configurando nem instalando nada, ok? Essa aqui é mais uma opção para agregar um pouquinho mais de conhecimento aí para vocês. E tendo toda essa parte configurada com sucesso, as importações dos arquivos, a importação da parte das fontes, a gente pode começar a realmente criar o nosso projeto, a sua estrutura como um todo. Então eu já tenho esse modelo que eu já construí aqui, que possui um H1 aqui, to-do list e o seu nome. Nesse meu caso eu coloquei to-do list GN, que são as minhas iniciais.
De HTML eu sei que eu vou precisar então desse H1, eu vou precisar do input desse botão e aqui uma listinha, então onde a gente vai conseguir agrupar todos os elementos necessários. Vai ser uma lista HTML mesmo, com esse botãozinho aqui logo à direita. Então vamos fazer isso com HTML rapidão aqui. Já tenho esse MH1, vou colocar aqui uma div com uma classe chamada content, onde vai ficar todo o nosso conteúdo, e dentro dessa content eu vou precisar de outras duas divs. A primeira div vai agrupar exatamente esse input e esse botão, e a outra div vai agrupar a minha lista em si. Então vou criar outras duas divs aqui com a class content add item, que essa aqui vai agrupar o input e o meu botão. Então, input, vírgula, botão, é só para eu saber que aqui dentro vai o quê. E após, eu vou ter uma outra div chamada, com a class aqui, né, content body. Vou colocar dois hífens, só para eu saber. Perfeito. E aqui dentro vai a nossa lista em si. Então, eu já vou colocar aqui meu input e meu botão, ok? Então, vai ser o input do type text mesmo. Qual que é o placeholder, que é o textinho de ajuda? Veja que aqui a gente tem esse placeholder, digite sua nova task. Então, eu vou colocar aqui no placeholder, digite sua nova task. Salvei, veja que a gente já tem com sucesso aqui o nosso primeiro input, com esse placeholder, tudo funcionando perfeito. E já vou aproveitar para colocar um ID aqui, para depois já me ajudar quando eu for trabalhar com o JavaScript. Então, eu vou colocar input new task. Muito bem. Eu já vou colocar também meu botão aqui. Então, button. Vou definir um ID para ele também. Então, ID btn new task. Muito bem. E aqui dentro, vejam que eu não vou colocar simplesmente um textinho tipo enviar. Aqui eu tenho um ícone e é esse íconezinho de mais. Nós temos algumas opções aqui. Eu poderia simplesmente colocar um mais, que já funciona, ou eu posso pegar alguns ícones lá do Bootstrap. Então, o Bootstrap tem uma penca de ícones. Se eu pesquisar aqui, ó, Bootstrap Icons, veja que aqui a gente tem vários ícones, a gente pode baixar até o pacote, mas é só entrar em qualquer um deles aqui, ó, e copiar o SVG. Então, eu vou procurar, se não me engano, tá bem para baixo lá, esse maisinho ali, e vou colocar aqui no projeto. Achei aqui o ícone, que é esse plus LG, que é o maior de todos. Então, é só copiar o seu SVG, posso até fechar, e no lugar desse maisinho que eu coloquei aqui, que é realmente o valor aqui do nosso button, eu vou colar o nosso SVG. Veja que ele já trouxe o ícone perfeitamente ali dentro. É claro que esses alinhamentos, tamanhos e posições a gente vai arrumar daqui para frente. E agora, para a parte da nossa lista, a única coisa que a gente vai precisar aqui dentro é uma lista, pode ser não ordenada ou ordenada, tanto faz, porque não tem aqui os itens, as marcações, né? Se é pontilhado, se é numerado. Então, tanto faz eu criar uma lista ordenada ou não ordenada. Então, eu vou colocar aqui, ó, UL, ok? E essa lista a gente vai estar alimentando posteriormente com JavaScript. Então, vejam, se eu digitar aqui teste, já existe uma task com essa descrição, então eu vou colocar teste 1. Perfeito? Ele adicionou aqui. Isso aqui a gente não faz com HTML. Isso aqui a gente faz com JavaScript. Por isso, eu só vou criar essa lista aqui com um ID to-do list. Perfeito. Então, no HTML, tudo que a gente vai precisar é apenas isto. Já podemos partir aqui para o nosso CSS, dentro de style.css. E aqui dentro eu vou começar criando algumas variáveis de cor. Para que serve variável de cor, Gustavo? Variável de cor nos facilita muito para estar reutilizando essas cores e manter a integridade conceitual do nosso sistema. Então, quando você acessa o sistema, você quer ver uma harmonia de cores e não um tom de azul aqui e outro tom de azul ali, e senão vira uma salada de frutas, né? Então, é bom ter tudo bem padronizado, criando variáveis de cor. Então, eu já tenho algumas variáveis de cor aqui que eu vou estar colando para vocês, que é exatamente com essas cores, com essas variações. Então, eu tenho o Color Dark 2, 3, White, Color Green 2, e caso você queira criar novas variáveis ou com outras cores, não tem problema nenhum, é só você colocar aqui, ó, sei lá, Purple, que é um roxo, né? Então, é só você colocar o hexadecimal, o RGB ou até mesmo o nome, que ele já vai funcionar corretamente. E se eu colocar aqui um background color,
para o meu body, só para testar mesmo, var e pegar esse purple, veja que ele já colocou a corzinha roxa aqui de fundo. Então é dessa maneira que a gente cria as variáveis e dessa maneira que a gente utiliza as mesmas. Então eu vou remover essa purple porque a gente não vai precisar disso. E aqui no lugar do background color para o body, eu já vou acrescentar essa minha variável chamada color dark, ok? Então já vamos mantendo bem certinho, igual que a gente tem nesse modelo. Posso setar também as cores das fontes para utilizar a variável color white. Perfeito. Vou fazer um trabalho aqui para centralizar esses meus elementos, então posso fazer isso através de um display flex para tornar flexível os meus elementos, só que ficou um ao lado do outro. Quero mudar essa minha direção, é só colocar um flex direction e eu quero que a direção dos meus elementos seja em uma coluna. Então já temos um abaixo do outro. Eu posso alinhar esses elementos através do Align Items Center, então ele já alinhou aqui ao centro e vou dar um espaçamento entre os mesmos, pode ser de uns 4 rem. Um rem equivale a 16 pixels, então é só você fazer 16 vezes 4 que dá exatamente essa medida aqui. Então ele já colocou aqui para nós. Então do body que a gente precisa é apenas isso. A gente pode partir para trabalhar aqui agora com essa nossa div com a class content. Então aqui dentro de content.content, vou chamar, né? E o que acontece aqui? Posteriormente a gente vai ter vários elementos dentro da nossa lista, não é? Então vou colocar aqui, ó, simplesmente um para teste. Então veja que a gente já tem o teste aqui. E esse content agrupa tanto esse input com esse botão, quanto aqui os meus elementos que eu tenho na minha lista. Vou colocar mais alguns aqui, ó. Beleza, então a gente já tem esses elementos. Eu vou fazer o mesmo, definindo que esses elementos serão flexíveis, que a flex direction deles vai ser de uma coluna. Eu quero definir um espaçamento entre esses elementos, pode ser de 4 rem também. Então ele já deu um espaço bacana entre eles aqui. Podemos partir agora para trabalhar com a nossa div com a class content add item. Vou copiar aqui, vou chamar essa class com um ponto. Muito bem. Com o que eu estou trabalhando aqui agora? Agora a gente está trabalhando exatamente com a div que agrupa o input e esse meu botão. Então aqui eu vou colocar um display flex. O display flex, por padrão, um elemento já fica ao lado do outro, então veja que ele já ajustou aqui bem certinho para mim conforme eu preciso. Eu vou alinhar esses elementos na horizontal através de um Align Items Center, então eles já ficam alinhados na horizontal. Vou definir um espaçamento entre esses elementos, pode ser de 1 rem mesmo, que são 16 pixels. E por último, vou acrescentar aqui o Flex Wrap. O Wrap, ele nos ajuda muito na parte da responsividade, porque se eu pegar aqui um celular, por exemplo, conforme eu for diminuindo aqui a resolução, veja que ele já quebrou aqui para baixo o botão corretamente, que é a parte de enrolar, né? Mas se eu remover esse Flex Wrap, ou até mesmo comentar como eu fiz aqui, vejo que ele não vai ter esse comportamento de um quebrar para baixo do outro. Então se eu manter aqui o Flex Wrap, isso aqui nos ajuda bastante na parte da responsividade do nosso sistema, ok? Então já está pronto aqui a parte do Content Add Item. Podemos trabalhar agora com o nosso Content Body. Então vou pegar aqui, vou chamar esse Content Body através de um ponto, porque é uma classe, né? Bom, antes da gente ir para o Content Body, a gente pode até mesmo já personalizar aqui esse meu input e esse meu botão para não passar nada despercebido, né? Então eu vou pegar o meu input e esse meu botão como? Eu consigo pegar aqui exatamente pelo ID que eu deixei aqui no meu input, que é esse input new task. IDs a gente pega através de um jogo da velha, né? Uma hashtag ali. E também vou pegar já o meu botão. Para esse meu botão eu tenho um ID também que é btn new task. Então para esses dois elementos, se eu separar ambos por vírgula e colocar um background color red só para testar, veja que já está funcionando. É o mesmo estilo para esses dois elementos aqui. E o que eu quero setar de estilo para esses dois elementos? Eu vou retirar suas bordas através de um border none. Vou setar um font size de 1 rem. Então, font size de 1 rem. Esse operador rem é muito utilizado hoje em dia, até já comentei isso em outras aulas, porque 1 rem é o mesmo 1 rem independente da resolução. Então isso vem ajudando bastante e aos poucos, conforme vocês vão pegando um pouco mais de experiência, vocês vão entendendo a real importância desse operador. Eu super indico utilizar rem. Então setamos aqui o font size de 1 rem. Também tem a questão aqui de quando eu clico dentro do input, ele gera essa bordinha. Então eu vou retirar isso através de um outline none, que é uma linha de fora, né? Outline. Agora quando eu clico
clico, já não mostra mais aquela linha de fora. Vou setar um espaçamento interno padding de 1 rem, 16 pixels, então já temos aqui perfeitamente. E agora a gente pode trabalhar individualmente com cada um deles, porque cada um deles é diferente, né? Então vejo que aqui o input ele tem um tipo de arredondamento de borda, aqui esse botão tem outra cor de fundo, até mesmo quando eu passo o mouse aqui por cima ele troca a cor e ele também é bem redondinho. Então vamos trabalhar primeiro com esse input. Então vou pegar o input aqui, desta maneira. Vou definir uma largura fixa, então pode ser uma largura de uns 20 rem, que daí fica bem legal, e também vou setar um border radius de 1 rem. Agora eu vou pegar o meu botão aqui, então peguei o meu botão, o que eu vou setar para ele? Eu vou dizer que ele vai ter um background color lá da nossa variável color dark 2, então color dark 2 é isto aqui, vejo que ele já ficou com aquela cor de fundo. Posso setar a cor da fonte como branco, então a gente tem uma variável color white, que é esta aqui. Então já setou ali como branco o nosso SVG, nosso ícone. Eu vou deixar esse botão bem redondo através de um border radius 50%. E também a gente tem que setar agora uma largura fixa, senão fica um círculo meio oval aqui, né? Fica meio estranho. Então eu vou setar uma largura fixa de 50 pixels e também uma altura de 50 pixels. Daí sim ele fica uma bolinha bem certinho. E já vou aproveitar aqui para setar um cursor pointer. Por quê? Quando eu passo o mouse por cima, vejo que não acontece nada aqui com o meu cursor, né? Com o meu mouse mesmo. Só que aqui nesse modelo, quando eu passo o mouse por cima, além de mudar a cor de fundo, ele mostra aqui essa mãozinha dizendo que é clicável. E até tem esse texto, ó, clique aqui para adicionar uma nova task. Então vamos adicionar esse texto, eu posso fazer isso através de um title. Então, title aqui no HTML que eu tinha esquecido. E qual que é o texto mesmo? Quando eu passo e deixo o mouse aqui por cima, é clique aqui para adicionar uma nova task. Então, vou colocar esse texto, clique aqui para adicionar uma nova task. Acho que era isso, né? Eita, mente do caramba. Tá louco, mas não tem problema. Então, a gente já adicionou esse title. Vamos ver se está funcionando aqui, ó. Deixei o mouse aqui em cima. Parado, mostrou corretamente. E agora para colocar aquela mãozinha é só colocar um cursor pointer. Quando passar o mouse por cima, vejo que ele já adiciona aquela mãozinha. E para mim trocar a cor de fundo é muito simples. É quando a gente faz um over, né? Quando a gente passa o mouse por cima. Então eu vou chamar esse meu btn task e aqui a gente tem 2 pontos over. Quando eu passar o mouse por cima, eu quero trocar a cor de fundo para um dark 3, por exemplo. Então color dark 3, quando eu passar o mouse, vejo que ele já trocou. Só que ainda está muito agressivo, né? Vejo que está trocando muito rápido. Eu posso setar o tempo dessa transição. Pode ser de 400 milésimos, que é a mesma coisa que 0.4 segundos, ou colocar 400 ms, que dá na mesma, ok? Então está funcionando aqui. Eu prefiro deixar 0.4s, que eu acho mais clean, né? Então é 0.4 segundos. Beleza? Então, 0.4. Vejo que tem o mesmo comportamento, então está tudo funcionando. E agora a gente pode trabalhar com a parte de estilização aqui da nossa lista. Como é que é essa nossa lista ali no HTML? Se eu puxar aqui, ela possui exatamente esse ID to-do list, ok? Então, vou pegar aqui, ó. Como é ID, eu coloco o jogo da velha, né? E para essa minha lista, eu vou setar um display flex, dizendo que esses elementos são flexíveis. Consequentemente, um vai ficar ao lado do outro, né? Então, eu vou mudar essa direção para Flex Direction Column. Perfeito. Posso setar um espaçamento de 1 rem, que são 16 pixels, entre esses elementos. E eu vou remover o padding. Aqui, padding 0, porque ele vem por padrão com padding aqui para a esquerda. Então, já resolvemos essa parte. E dentro desses elementos dessa nossa lista, a gente tem os itens, né? Esses itens são compostos por uma tag li, como eu mostrei aqui, ó, li. Então, como é que eu faço agora para remover esses pontilhados? Porque no nosso modelo, a gente não tem esses pontilhados, né? Então, list style type none. Então, se eu aplicar isso, vejo que já removeu com sucesso aqui do lado esquerdo aqueles pontilhados. Se eu tivesse uma lista ordenada, a única coisa que muda é a forma que a gente abre essa lista. Então, ao invés de UL, a gente utiliza OL, né? Então, uma lista ordenada, ela vem com 1, 2, 3, bem certinho com os números. Nesse nosso caso, não vai mudar se a gente utilizar a lista ordenada ou não. O que vai acontecer mesmo é que a gente vai remover esses elementos à esquerda. Vou aproveitar aqui para aumentar o tamanho da fonte através de um font size, pode ser para 1.4 rem.
Também vou mudar o tipo do nosso texto, né, da nossa fonte, através de um text transform capitalize. O que ele vai fazer? Ele vai setar com letras maiúsculas a primeira palavra, a primeira letra de cada palavra, ok? E aqui eu vou ter o seguinte, veja que a gente tem esse botão à direita, né? Então esse botão a gente vai precisar prever ele também. Então digamos que vai ficar mais ou menos nessa posição aqui o botão. Vou abrir as tags e fechar aqui esse botão somente com fins de teste, ok? Então digamos que aqui a gente vai ter esse botão de OK, que a gente vai adicionar um SVG depois também lá do Bootstrap, mas a gente precisa posicionar esse botão aqui para a direita. Como é que eu faço isso? É só colocar um display flex para tornar esses elementos flexíveis dentro do nosso item, né? Dentro do LI. Eu consigo separar esses elementos com justify content e space between, que joga ambos os elementos para suas extremidades. Então um fica para a esquerda e outro fica para a direita. Se eu tivesse mais um elemento aqui no meio, sei lá, um parágrafo qualquer, daí sim ele ia ficar no centro, né? Porque 3, a gente precisa que um fique para a direita, outro fique no centro e outro fique para a esquerda, ok? Então é só para vocês entenderem como é que funciona essa parte do Justify Content Space Between. Eu poderia centralizar esses elementos através de um center, né? Então center, vejo que ele centralizou. Se eu quisesse colocar para a direita, se eu colocar right, então foram tudo para a direita. Se eu quiser deixar a esquerda, é só colocar left. Mas o que eu quero mesmo é o Space Between para deixar os elementos em suas extremidades. E agora, antes da gente dar continuidade para trabalhar com essas animações aqui dos elementos da lista, com esse botão em si, a gente começa a trabalhar com o JavaScript, porque é o JavaScript que vai adicionar esses elementos e também esse botão aqui ao lado de cada task, né? Então, já percebendo o que a gente vai precisar, a gente vai precisar de uma validação caso não exista nenhum valor. Então, se eu clicar aqui no maisinho, veja que ele mostra essa mensagem: digite algo para inserir em sua lista. Ele também coloca essa bordinha vermelha fazendo uma validação, né? E se eu já colocar um elemento que exista, por exemplo, teste, ele não deixa duplicar. Então, já existe uma task, né? Uma tarefa com essa descrição. Perfeito. Então, sabendo disso, a gente já pode abrir aqui o nosso script.js e aqui nesse arquivo onde a gente vai centralizar toda a lógica do nosso to-do list. Ok, Gustavo, primeira pergunta, onde que está ficando, onde que está armazenando esses elementos da minha task? Não está em nenhum banco de dados. Onde é que está isso aqui? Isso aqui está no seu próprio navegador, no próprio local storage. Se você clicar com o botão direito, inspecionar application, aqui no local storage, vocês podem ver que eu tenho uma chave chamada to-do-list-gn, que é Gustavo Neitzky, e o seu valor aqui, ó, com cada um desses elementos, teste, guto e teste1. Tem bem certinho aqui e conforme eu vou adicionando aqui em cima, então vou colocar Gustavo. Mandei adicionar, vejo que já adicionou aqui para mim e toda vez que eu atualizar, ele já traz aqui do local storage do meu próprio navegador. Isso aqui é sensacional até mesmo para vocês não precisar ter toda a complexidade de conectar com o PHP ali, um banco de dados, ou até mesmo um MongoDB da vida. É só armazenar ali no local storage temporário, apenas como um projeto para vocês aprenderem como é que faz essa parte. Perfeito, mas já adiantando para vocês que existem diversas maneiras, centenas de maneiras de fazer esse mesmo to-do list, ok? Essa aqui é uma das maneiras que eu bolei aqui para trazer para vocês, que eu achei mais fácil, que eu achei mais conveniente no momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar criando uma nova função chamada new task, que é uma nova tarefa, né? Que essa função vai ser chamada quando a gente clicar nesse botãozinho de mais aqui. Então vou vir aqui no meu HTML, nesse botão, com um clique nesse botão, então um clique, eu quero que ele chame exatamente essa função new task. Então new task abre e fecha parênteses para ele saber que ele está chamando uma função, ok? Então agora quando eu clicar lá, eu vou só colocar um alerta para testar se está funcionando. Então alert, vou colocar um texto de teste, beleza? Cliquei aqui, vejo que já mostrou o alerta, então eu sei que já está funcionando. E quando eu clico no botão, ele chama essa minha função. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o valor digitado nesse meu input. Então eu vou criar uma variável chamada input. Vou pegar o elemento, então document.getElementById. Então vou ir no meu documento e vou pegar o elemento que tenha qual ID? O ID desse meu input aqui, que é input new task. Okay? Então, dessa maneira eu consegui pegar esse meu input
E logo após aqui embaixo, eu já posso fazer toda a parte de validação para ver se tem algo digitado nesse input ou não. Então eu vou dar mais um enter aqui, vou colocar até um comentário só para a gente saber que aqui é a parte da validação. Vou colocar uma condição, então se não tiver nada digitado, então vou pegar meu input e vou pegar o valor, então eu sei que não vai ter nada porque eu coloquei esse sinal de negação aqui na frente. Então vou colocar um alerta, pode ser com esse texto aqui, ó, digite algo para inserir em sua lista. Vamos fazer o teste? Cliquei aqui, digite algo para inserir em sua lista, quer dizer que eu não digitei nada. Se eu digitar aqui qualquer coisa e clicar, vejo que não apareceu agora o meu alerta. Então vou colocar aqui um else if agora, e o que esse else if vai fazer? Ele vai ser o responsável por verificar posteriormente se já não existe um elemento aqui em minha lista com o mesmo nome, né? Então nesse caso, se eu tentar colocar aqui um teste1, vejo que já existe uma task com essa descrição. Mas isso a gente vai fazer posteriormente, ok? Então eu vou deixar comentado esse else if e vou colocar apenas um else aqui, que caso exista um valor digitado, né? Porque ele já passou pela validação, então ele vai pegar o que eu digitei e ele vai salvar no meu local storage e vai mostrar aqui nessa minha lista, ok? Já posso até limpar essa minha lista aqui, que era só para mostrar para vocês mesmo. Então vou colocar o comentário aqui, ó, increment to local storage, ok? Então eu vou estar colocando no local storage exatamente o que eu digitei aqui. E para fazer isso aqui realmente é uma barbada, porque a gente vai só armazenar no local storage e também pegar os elementos que já estão ali no local storage para mostrar na tela do usuário. Então primeiramente eu vou pegar os seus valores, então let values, criei uma variável aqui chamada values e vou fazer um JSON parse, JSON.parse, para eu conseguir gerar, digamos assim, um array em cima do que está sendo guardado no local storage. Por quê? Porque um local storage, vocês vão visualizar aqui, que ele só está guardando para nós uma string. Isso aqui é nada mais nada menos que um texto, não é um array. Só que nesse texto contém o array, ok? Então digamos que a gente tem que transformar uma string, que é um texto, em um array de verdade. Então eu consigo fazer isso através de um JSON parse e agora eu vou acessar o local storage aqui através de um local storage get item. Então eu vou querer pegar o elemento que tenha qual nome. Eu vou criar uma constante aqui em cima, que é uma variável que nunca muda, né? Pode ser local storage name, que vai ser o nome do dos elementos que a gente vai guardar lá no local storage. Eu vou deixar aqui nesse meu caso to-do list gn, ok? O que é isso aqui, Gustavo? O que é esse nome? Esse nome é exatamente o que vocês estão vendo aqui na chave, ó, to-do list gn. Poderia até ser mesmo, quem sabe, local storage key, né? Por ser a chave. Então, no lugar aqui do get item, ao invés de colocar esse to-do list gn, eu vou colocar essa constante, porque eu vou utilizar em outros lugares do projeto aqui também. E caso ele não ache ou não exista, eu simplesmente vou colocar aqui um array vazio, ok? Coloquei entre aspas duplas aqui, ou poderia ser entre aspas simples, só para mostrar que isso aqui é uma string e esse JSON parse ele vai converter essa string para um array. Perfeito. Agora o próximo passo que a gente tem para fazer aqui é, após pegar os valores que eu tenho no local storage, nesse meu caso não tenho nada, né? Mas então eu quero inserir. Então eu vou pegar esses valores do local storage e vou inserir o que eu acabei de digitar. Então eu vou fazer um push, né? Vou colocar algum valor nesse array. E a estrutura desse array vai ser um name. E o que eu vou armazenar nesse name é exatamente o que eu digitei lá no meu input. Então input.value, dessa maneira eu pego o valor digitado lá no meu input. Se eu der um console log aqui, ó, console log nos meus values, o que vai acontecer? Vou abrir aqui com inspecionar, console, vou limpar, vou digitar aqui, ó, teste. Então, ele já mostrou aqui um array para mim exatamente com um elemento chamado teste. Então, ele já fez o push com sucesso, ele já incrementou, né, já adicionou esse valor digitado nesse values, nessa variável values, e agora eu só tenho que atualizar lá no local storage. Então, eu vou fazer um JSON stringify, né? Eu vou pegar um array e transformar numa string agora, porque o local storage ele só consegue armazenar strings, ok? Então, eu vou lá no meu local storage, então local storage, opa, digitei errado aqui, ó, é local storage e aqui em cima da constante também. Então, local storage key, agora sim.
Vou lá no meu local storage e vou setar o item. Qual que é o item? Qual que é o key? É exatamente dessa minha constante aqui. E eu vou setar com os meus valores, ok? Agora o que vai acontecer? Vou acessar aqui o meu application, vou pegar aqui o to-do list, veja que ele já está vazio, né? Então ele já começou e vamos testar isso aqui. Colocar teste, mandei incrementar, e ele salvou como um objeto. Ó. Aconteceu exatamente o que eu falei para vocês. A gente tem que fazer um JSON stringify agora. Então JSON stringify para ele conseguir pegar esse array e transformar em uma string, ok? Vou clicar com o botão direito para deletar isso aqui. Vamos testar. Agora sim, ele já colocou aqui o teste. Se eu colocar teste 2, ele já está incrementando aqui com sucesso. E até mesmo se eu atualizar a página, ele mantém esses valores. Então a gente já sabe que isso aqui está funcionando perfeitamente conforme o esperado. E agora como é que eu faço, Gustavo, para mostrar esses valores aqui na tela? Então para isso eu vou criar aqui uma nova função. Então, function show values, que vai ser a função responsável por mostrar os valores que estão ali no meu local storage, aqui na minha lista, com os botões, tudo bem certinho. Então, eu vou ter que realmente pegar os valores lá do meu local storage, assim como eu fiz aqui em cima, né? Então, eu vou criar essa variável letValues, vou pegar bem certinho conforme lá o local storage key. E agora eu também vou ter que pegar a minha lista, que é onde eu vou adicionar os elementos. Essa minha lista, nesse caso ordenada, ela possui o ID to-do list. Então, eu vou pegar essa minha lista, vou criar uma variável aqui chamada list, vou ir no documento e vou pegar o elemento que tenha o ID to-do list. Perfeito, então eu já estou conseguindo pegar essa lista e eu quero que essa lista comece sempre vazia. Para mim, toda vez que for adicionar novos elementos, ela apaga tudo que tem e adiciona tudo de novo. Então, vou pegar aqui list inner.html igual a vazio. Perfeito, então eu já estou iniciando essa minha lista com nenhum elemento, né? Nada ali dentro. E agora eu vou fazer nada mais nada menos que um laço de repetição. Então, for let i igual a 0, que é uma variável aqui que vai começar com 0. Enquanto essa minha variável for menor que a quantidade de valores que eu tenho no meu local storage, então values length, ele consegue pegar a quantidade de valores que tem ali dentro, eu vou ir incrementando essa minha variável i. Eu já mostrei isso aqui no canal, inclusive vou deixar o card aqui em cima, caso você não conheça laço repetição, mas é algo bem tranquilo, tá? Conforme você vai trabalhando, você vai aprendendo realmente como é que ele funciona. Então ele vai percorrer todos os elementos aqui da minha variável values, vai percorrer todos os valores que eu tenho e ele vai fazer alguma coisa com esses valores. Nesse meu caso, eu vou ir lá na minha lista e eu vou estar adicionando aqui exatamente uma LI, né? Então, os elementos da lista eu consigo adicionar com LI. Eu preciso fechar a tag agora, desta maneira aqui. E o que eu vou adicionar aqui dentro? Eu vou até colocar entre crase, para mim colocar os valores aqui desta maneira. Eu vou pegar o values, eu vou pegar o elemento atual e eu vou pegar o seu name, porque a estrutura do nosso array que a gente está guardando é exatamente name. Como vocês podem ver aqui em cima, que eu estou adicionando sempre os valores atrelados ao nome. Então eu coloco aqui name, beleza? E agora é super simples, é só pegar esse show values, que é o nome da minha função, e eu chamar logo após eu incrementar, que é exatamente aqui, show values. Vamos testar isso aqui? Teste, veja só que já está mostrando. Vou colocar aqui teste 2, mostrou, só que ele tá meio estranho isso aqui. Veja que ele está substituindo, não está muito bacana. Vamos ver o que está acontecendo. Se eu colocar aqui inspecionar, vamos lá no meu application, to-do list, vejo que ele tem vários elementos aqui dentro, ele não tem apenas um, né? O que acontece aqui? Eu preciso colocar um mais igual para ele pegar o que já tinha e ele adicionar agora o que a gente tem de novo, né? Então vou colocar aqui teste último, ok? Então mandei adicionar e vejo que ele já trouxe tudo que eu tinha ali no local storage. Só que o que acontece, Gustavo? Tem um porém aqui. Quando eu recarrego a página, ele some e ele só mostra após eu adicionar um novo item. Para isso, para resolver esse problema, eu posso chamar aqui fora essa função, ok? Então toda vez que agora eu recarrego a página, ele já mantém os elementos aqui um abaixo do outro conforme eu tenho ali no local storage. Então veja que isso aqui já está começando a criar forma, já está começando a criar um corpo, está ficando bem legal. E eu estava vendo aqui que faltou nessas listas eu adicionar exatamente aquele botão. E aquele botão fica ao lado aqui desses valores. Então vou colocar button, vou fechar a tag do meu botão, então button desta maneira aqui.
E agora eu vou colocar aqui só apenas um OK, depois a gente adiciona exatamente esse meu certinho, que é o ícone lá do Bootstrap, só para a gente trabalhar com as funcionalidades e até mesmo com a parte de estilização. Vou adicionar um ID aqui para ele, pode ser o ID BTN, ok? Então a gente já tem esse ID e com um clique nesse botão, então vou adicionar aqui um clique. Com um clique nesse botão, eu quero que ele chame uma função chamada, pode ser remove item. Então, remove item, porque quando eu clicar aqui em qualquer um desses certinhos, vejo que ele vai removendo esses elementos, né? Então, eu vou criar uma função chamada remove item e vou passar exatamente o elemento que eu estou clicando, que é esse aqui, né? Então, values e name, só para mim conseguir jogar como um parâmetro o nome do cara que eu estou clicando, né? Então vou aproveitar para já criar essa minha funçãozinha aqui, remove item, function remove item, e eu vou receber um dado, né? Isso aqui, data, é um dado em inglês. Vou colocar no console log data, só para ver se isso aqui está funcionando. Vou abrir o inspecionar, console. Esse console é muito bom para a gente conseguir debugar. Cliquei aqui nesse ASD, ok? Vejo que ASD is not defined, mas ele trouxe bem certinho para mim aqui. Por que é is not defined? Porque ele não está conseguindo entender o que são esses valores. Vou colocar entre aspas duplas para ver se resolve esse problema, ok? Então, agora sim, deixa eu só tirar que sobrou uma aqui. Perfeito, vou limpar. Quando eu cliquei em OK, ele já mostrou com sucesso sem aquele erro. E de cada um que eu clico, ele consegue trazer bem certinho o cara que eu cliquei. Então isso aqui já está funcionando e basta apenas a gente fazer a deleção desse item na nossa lista lá do local storage. Então para isso eu vou pegar os elementos que eu tenho ali no meu local storage e eu vou precisar saber qual que é a posição desse meu elemento no meu array, né? Então eu vou pegar aqui let index, criei uma variável chamada index, eu vou ir lá nos meus valores e eu vou procurar qual que é o elemento que tenha o name igual a data que está vindo como parâmetro ali. E aqui vai ser um find index, porque ele vai procurar qual é a posição desse meu elemento. Então, eu estou recebendo aqui como parâmetro exatamente conforme eu clico aqui, eu vou recebendo por parâmetro qual que é o nome. Então, nesse caso, se eu clicar aqui nesse OK, eu vou receber ASD. Ele vai lá nos valores, vai procurar qual que é o index do elemento que tenha o nome igual o que está vindo como parâmetro. E agora que eu já sei o index, basta apenas realizar a deleção. Então vou lá nos valores, vou utilizar aqui o splice para isso, vou pegar qual que é o index e vou deletar ele. Por penúltimo, é só eu atualizar os valores lá no meu local storage, então vou pegar aqui esse set item como exemplo, ok? Então set item aqui. E agora, o que acontece? Cliquei aqui em ASD, vejo que provavelmente ele deletou aqui no meu application. Então vou até abrir, deixar um pouco maior aqui para vocês. Ou melhor, vou deletar esse teste que é o primeiro que já está aparecendo aqui para mim. Cliquei e vejo que ele está deletando. Ele está deletando tudo que eu tenho ali no meu local storage. Só que ele não está atualizando na tela. Para isso, logo após realizar a remoção, né, eu quero que ele chame novamente essa função showValues para atualizar o que eu tenho ali na minha tela. Então, eu vou adicionar mais alguns aqui. Pode ser A, depois eu tenho o B, depois eu tenho o C. E agora, conforme eu for clicando para remover, vejo que ele já remove em tempo real, digamos assim, tanto do local storage quanto aqui da minha lista visual. Perfeito, então isso aqui já está funcionando com sucesso. E digamos que a única coisa que ficou pendente aqui é a minha validação. Se eu colocar mais um teste 2, vejo que ele está adicionando, mas a gente precisa ter uma validação para não deixar inserir dois elementos com a mesma descrição. Para isso, eu vou voltar aqui nesse meu else if, e esse else if eu quero que ele chame uma função validate new task, onde ele vai estar validando exatamente se o valor que eu digitei já não existe um valor igual, né? Então, caso exista, até vou mudar esse nome aqui, pode ser validate if exists new task. Agora sim ficou um nome melhor de entender, né? E caso exista, eu vou aplicar um alerta, então alert com o texto, já existe uma task com essa descrição, né? Já existe uma tarefa com essa descrição. Então, eu vou criar essa funçãozinha aqui, pode ser até aqui em cima mesmo. Então, function validate if exists new task. New task, na verdade, até me confundi aqui.
O que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores que eu tenho lá no meu local storage, lembrando que existem diversas maneiras de fazer isso aqui. A gente poderia estar separando esse get lá do local storage em outras funções, mas para não deixar tão complicado essa nossa aula, eu vou ir fazendo dessa maneira mesmo, que é a mais simples. Então, para mim validar se já existe lá no meu local storage, já existe alguma task com essa mesma descrição, eu preciso ir lá no meu local storage pegar os elementos e agora eu vou ter que percorrer cada um desses elementos para validar se já não existe nenhum elemento com o mesmo valor que eu digitei. Então, para isso eu também vou ter que pegar o valor que eu digitei, eu consigo fazer isso exatamente com essa minha linha 11 aqui, ó. Então eu vou colar aqui e agora eu vou querer pegar apenas o seu valor e não apenas o input, né? Então dessa maneira eu consigo pegar o valor, então vou mudar o nome da variável para input value. Daí fica algo mais didático, digamos assim, né? Para mais fácil de entender o que é cada coisa. E vou criar uma variável chamada exists. E nessa variável eu vou ter a condição aqui dentro para verificar se existe ou não. Então eu vou lá nos meus valores e eu vou procurar se já não existe. Então x que vai percorrer cada um desses elementos. Ele vai verificar se não existe nenhum nome igual o que eu acabei de digitar no meu input value. E ele vai retornar, então return, se não tiver, então if exists, se não tiver, eu vou retornar um falso, caso contrário eu retorno um true, para ele cair bem certinho nessa minha condição aqui do validate, né? Então else if. Então agora quando eu chamar essa função validate if exists new task, se retornar um true, quer dizer que já existe um valor com a mesma descrição digitada. Caso contrário, ele consegue inserir corretamente, se retornar um false, ok? Vamos testar aqui? Vou colocar Gustavo, é para inserir normalmente. Então ele inseriu, mas se eu tentar inserir ele de novo, olha só, já existe uma task com essa descrição. Então está tudo funcionando e até mais um upgrade que a gente pode fazer. Cada vez que eu adiciono um valor, eu quero que ele limpe o que foi digitado, ok? Então aqui no show new values, não, cadê? Aquela função quando eu clico no botão, é new task, então toda vez eu quero que ele vá no meu input, então input, e eu quero que o seu valor seja igual a vazio. Agora quando digitar aqui, teste 1, 2, 3, cliquei, ó, digitei algo para inserir, deu erro. Ah, claro, né? Eu não posso deixar vazio antes da validação, então isso aqui eu jogo aqui para baixo. Eita, que agora eu fui meio burro, né? Mas não tem problema, é assim que a gente vai aprendendo das coisas, ok? Vamos testar aqui? Teste 1, 2, 3, adicionou e já limpou aqui o meu campo. Perfeito. E uma última coisa ainda que falta, que eu fiz aqui nesse meu modelo que eu achei muito bacana. Quando eu clico para adicionar e ele mostra essa mensagem, digite algo para inserir em sua lista, caso eu não tenha digitado nada e o usuário, né, clicou ali no botão, ele coloca essa bordinha vermelha como se fosse uma validação mesmo. Então para isso, aqui antes do alerta, eu vou ir lá no meu input, então input, eu vou ir no seu estilo, eu vou acessar a sua borda e vou dizer que ele vai ter uma borda de 1 pixel, vai ser sólida e vai ser red. Vamos testar? Cliquei aqui, vejo que ele já adicionou essa borda com sucesso. Só que aqui tem um porém, se eu colocar qualquer outro valor, vejo que ele manteve essa borda. Então, logo que eu acessar essa minha função, eu já quero que esse meu input comece com uma borda vazia, que já resolve esse meu problema, ok? Vou clicar aqui, mostrou a borda, se eu adicionar qualquer valor, vejo que ele já removeu a borda e adicionou o valor com sucesso. E dessa maneira a gente finaliza toda a parte lógica aqui do nosso sistema e a única coisa que falta é adicionar aquela animaçãozinha ali com CSS, aqui para cada uma dessas minhas tarefas, vou colocar mais, que é teste 3. Então, eu vou adicionar essas animações e também estilizar esse meu botãozinho aqui com aquele ícone. Vamos colocar aquele ícone também. Então, quando eu adiciono aqui esse botão, ao invés de simplesmente esse texto ok, eu vou catar lá um ícone no Bootstrap Icons. Então, Bootstrap Icons, aqui está ele. E eu vou procurar aquele certinho. Muito bem, tá aqui ele, ó, check -lg. Vou copiar o seu SVG e vou adicionar aqui no próprio JavaScript mesmo. Então aqui onde iria aquele textinho de OK, vou colar aquele meu SVG. Até vou remover aqui, vou voltar para deixar tudo numa linha mesmo. Beleza? Então ficou tudo numa linha só, ele já adicionou com sucesso e agora é só trabalhar com CSS. Eu posso até fechar aqui
esse meu script.js. E esses meus botões, eles possuem um ID chamado btn-ok, conforme a gente adicionou lá com JavaScript. Então, eu vou pegar o btn-ok, btn-ok, só para a gente ter certeza que é eles mesmos. Eu vou colocar um background color red. Então, vejo que ele já aplicou, então é isso aqui mesmo, é btn ok, o ID de cada um deles. E eu vou dizer que esses meus botões, eles não terão bordas, então border none, beleza. O background color deles pode ser o green, né? Então var color green, que é este aqui, conforme a gente tem nesse nosso modelo. Veja que a cor da fonte é branco, né? Então, já vamos fazer isso setando um color da variável white, então color white. Essas variáveis são muito bacanas porque o dia que eu precisar mudar o tom de branco ou um tom de verde já vai refletir em todos os pontos. É só eu vir aqui em cima e mudar esses devidos tons, né? Esses respectivos tons ali que eu quiser. Vou setar um font size de 1 rem, então font size 1 rem. Vou setar um espaçamento interno, padding pode ser de 0.4 rem e 0.8 rem. Quando eu adiciono apenas dois elementos, o ponto 4 aqui, que é o primeiro elemento, vai adicionar para cima e para baixo, e o ponto 8 ele está sendo adicionado para a direita e para a esquerda. Vou arredondar esses caras através de um border radius 50%. Ele está meio oval, então eu preciso definir uma largura fixa, pode ser de 50 pixels, e também uma altura fixa de 50 pixels, que já resolve esse problema. E vejo que o nosso ícone não está bem centralizado, então eu posso fazer isso através de um display flex. Display flex, justify content center para alinhar na horizontal e align itens para alinhar na vertical. Perfeito, está bem alinhadinho. Vou adicionar também um cursor pointer, como eu já comentei antes, né? Quando eu passar o mouse por cima, ele vai colocar aquela mãozinha. Vou colocar uma transição, então transition de 0.4s, para quando eu passar o mouse por cima mudar para aquela cor de fundo. Então vou pegar esse btn ok, 2 pontos over. Quando eu passar o mouse por cima, eu quero que ele mude a cor de fundo para o color green 2. Então, background color da variável color green 2. Vamos testar? Passei o mouse por cima, vejo que ele já mostrou com sucesso aquela nova cor de fundo. Quando eu clico aqui, ele já vai deletando. E a única coisa que falta agora, finalmente, é aquela nossa animaçãozinha, conforme vocês conseguem estar visualizando aqui, que é a animação no próprio LI, né? Que é este meu elemento. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar ele quando fazer um over nele, né? Quando passar o mouse por cima, o que eu quero definir aqui de estilo? Eu vou dizer que ele vai ter uma outra cor de fundo, pode ser aqui uma variável do color dark 3, quem sabe? Então, quando eu passar o mouse por cima, eu vejo que ele já está adicionando essas cores. Vou colocar uma transiçãozinha. Essa transição pode ser de 0.4s também, que são 400 milissegundos. Então, ele vai demorar 400 milissegundos para aplicar essas minhas alterações. Vou arredondar minhas bordas. Então, border radius pode ser de 1 rem. Então, 1 rem. Beleza? Então, já está bem redondinha essas bordas. E para finalizar essa minha animação, eu vou colocar um padding left de 1 rem, que é o espaçamento para a esquerda de 1 rem. Então, ele já está colocando ali com sucesso. Só esse meu texto ele não está centralizado aqui, né? Como é que eu faço isso? Essa box ali está aqui no LI Display Flex. Eu posso colocar um Align Itens para alinhar esses caras. Então, já alinhou aqui, ó, como vocês podem visualizar. E dessa maneira já está finalizada essa nossa tarefa do To-Do List, pessoal. Isso aqui ficou muito bacana, ficou um projeto sensacional. Vocês podem colocar as tarefas diárias de vocês. Então, estudar programação, ok? Então, essa aqui é a minha primeira tarefa. Após finalizar, eu posso vir aqui e marcar como ok. Depois é ir para a faculdade. Beleza? Então, adicionei. Pode ser daily ou reunião às 10. Então, todas as tarefas de vocês ou tarefas a fazer, qualquer tarefa diária vocês podem estar adicionando e utilizando essa nossa ferramenta do To-Do List. Então, por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe seu like e também compartilhe com seus amigos para esse conteúdo chegar e ajudar cada vez mais pessoas. Te espero na próxima, aquele abraço, até mais e tchau. Valeu!